Awajusi, awajusi otun, oloripeo. 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 Boa noite para todo mundo, Mojuba, meus respeitos, Oloye Felipe, Babalaú, Ifatobi, Faniye, Chutundeu, Olonã, Omoba, Laxele, no Oxum, Adedolá. Vim para conversar um pouquinho, hoje é sexta-feira, tá eu e o Xolaki, Xigidini, Ireteolota, Adi, um soroni, Odixe, Yami, Abago, Mojubaré, Baxé. Esse aqui é o Xolaki, alguém falou aí, ó, esse Xigidini, acho que foi o pessoal do Omobabaegum também viu que eu tô marcado por Abatalá, né? Ou seja, marcado pelo tempo, isso é o que é verdade, marcado pela vivência, marcado pelo amadurecimento, eu tô marcado pelo pró, pelo contra, eu tô marcado pelo orixá, eu me sinto hoje uma pessoa totalmente diferente e eu vim aqui para conversar justamente sobre isso, sobre os fatos, os assuntos, as vivências que eu já tive
e o quanto eu precisei mudar, o quanto eu precisei me adaptar. O assunto da live de hoje é para falar sobre algumas pessoas que eu vi aí na internet falando bobagem sobre candomblé puro, né? Eu vi uma pessoa, ou foi duas pessoas, falando um assunto, não sou de casa matriz, nem vou dar nome, porque eu nem prestei atenção. O assunto era tão impactante, quando eu ouvi, que eu não prestei atenção nem no nome do senhor que estava falando, mas ele estava falando com uma autoridade muito forte sobre candomblé puro, que é uma coisa que eu tenho a certeza de que não existe. Mas eu tenho certeza plena de que não existe aqui na face da terra um candomblé puro, que não tenha guardado consigo uma insígnia de herança de nações que chegaram antes aqui no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente parar para estudar, para historiar, para tentar entender da melhor forma o culto, para de outra forma, né, nós podermos assim repassar para os nossos mais jovens, não com aquela grosseria, com aquela coisa fraca, de fato, a coisa meio escondida. Tem muito axé o candomblé dos antigos, sim, tem muito axé o candomblé dos antigos, mas a gente pode falar que existem hoje alguns antigos que não só fazem na cabeça dos outros, escondido em ouro dentro da sua casa, como também agora abrem o celular para falar bobagem. É muita gente que por vezes nem estudou. Tem axé, todo mundo tem axé. As pessoas não sabem como utilizá-lo. Pode ter axé como for, mas é gente que às vezes não estudou, não fez nenhum fundamental. O ensino fundamental. Não fez e aí abre a internet, porque hoje, de fato, isso aqui é o jornal do mundo, né? Como a gente sabe, toda notícia chega por aqui, pela internet, todo mundo sabe de tudo aqui, tudo se conversa aqui, tudo se repassa aqui. E eu resolvi dividir esse pensamento, porque eu escutei a pessoa falando com muita autoridade sobre candomblé puro. Não porque o candomblé é puro, porque tal nação quando é pura, não faz isso, ou faz aquilo, ou não. E de outra nação, aí falou de outra nação, porque tal nação quando é pura, isso não existe, porque não tem não sei o que. E eu fiquei me perguntando, aqui no Brasil, quem é puro? Quem é que aqui no Brasil tem nação pura dentro de suas casas? Contem pra mim aí, quem é que aqui no Brasil, qual é a casa matriz que não passou pelo processo de miscigenação de outras culturas? Porque as que vieram depois da casa matriz já é miscigenado mesmo e é isso aí, né? E a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso aqui também hoje. Compartilhem essa live. Eu espero que vocês estejam gostando aí, que estejam curtindo o material que eu tenho colocado. Eu tenho trabalhado pouco para botar muito material aqui na internet, porque eu tenho procurado estudar e me aprimorar, como todo mundo sabe. Eu sou sacerdote, eu sou babalaô, sou babalorixá, sou elexu e sou iniciado ao Oxum. Então eu, particularmente, eu preciso estudar muito, eu preciso obter muito conhecimento, eu preciso praticar muito, eu preciso entender muito, eu preciso estar muito conectado com o orixá para conseguir, de fato, exercer a minha função da melhor forma possível. Então o assunto hoje ele vai ser, como é que eu posso dizer? Ele vai ser um pouco cavernoso. Deixa eu desejar boa noite para todos os filhos que chegaram aí. Eu já vi Kaique, acho que o amor já entrou por aí. Já vi Luana daqui, já vi outras pessoas, vi o Emerson que chegou aí. E eu tô vendo o pessoal, o Mobabaigum, pessoal do Bom Mobabaigum que falou da minha marca de Albatalá, que tá chegando, cabelinho branco. Tô com 30 anos só, gente. Tô à flor da idade, tô novinho ainda. São 25 anos de religião, mas são 30 anos de idade só. Entrei pequenininho e vou viver isso até quando puder. O bato assurei, olha, vou fumar o milagre, eu irei fumar bobolai lá e o pessoal do Ifatumbi, a Diagumbade presente, a Shell, é meu irmão, né? Família aí, somos todos a Diagumbade, independente de qualquer caminho que tenhamos tomado na nossa vida, nós somos todos a Diagumbade. Olha o amor aí, entrou o amor. Ah, que maravilha. Amo você, viu? Então, depois das felicitações, depois dos cumprimentos, o assunto é... Vamos ao assunto, tá, pessoal? Falar estreitamente sobre ele. Depois eu vou tentar elucidar algumas coisas a mais aqui para vocês. Preste atenção comigo aqui. Eu assisti um vídeo de um senhor que ele estava falando na internet com muita autoridade, assim, sobre candomblé puro.
Não porque o candomblé que é puro, porque tal nação quando é pura, não tem isso, não tem aquilo, não tem o que, tal nação quando é pura, não tem isso, porque não pode, não sei o que, porque não pode, porque o que é puro é puro. E eu fiquei me perguntando, quem é que aqui no Brasil é puro? Eu acabei de fazer essa pergunta, né? Qual é a casa matriz aqui do Brasil que não passou por miscigenação e não teve a presença, influência e prática de culto de sacerdotes e sacerdotisas de outras nações? Qual é a casa matriz aqui no Brasil que é pura? O candomblé é uma religião que foi fundada há muitos anos aqui no Brasil e é descendente oriunda dos Calundu que existiram aqui no Brasil, que eram casas, na época, casa de oração espírita, casa de um espírita curador, de um espírito curador. Naquela época era o que dizia que o Calundu era, onde era praticada com um sacerdote que por vezes não cultuava milhões de orixá, como é hoje o candomblé, que é a descendência do Calundu. Geralmente ele fazia culto à divindade que ele tinha trazido ali de herança, culto aos ancestrais dele, e ajudava as pessoas com aquilo. Candomblé, falando sobre candomblé e Calundu, que era o termo pejorativo, só para a gente não se perder. Calundu era o termo pejorativo que o pessoal da igreja chamava, que eram o Ixexelabá aqui no Brasil. Literalmente, eram casas e sacerdotes que cultuavam a sua divindade, e com a sua divindade, o culto de sua própria divindade, eles ajudavam outras pessoas com ritualísticas, ebós, e assim existiam sacerdotes e sacerdotisas de vários orixás, de vários inquices, de vários voduns, que na verdade que chegou orixá e urubano com força e firmeza, foi a última divindade que chegou aqui, a última modalidade de divindade africana que chegou aqui. A primeira que chegou foram os inquices. Depois veio o povo Jeje, o povo daomeano. Depois que estava tudo estabelecido aqui, é que chega os Yorubás, que começam a formar de fato a nação de Ketu. A nação de Ketu, porque ele falou sobre candomblé puro, e eu fico me perguntando aqui assim, né? Puro? O que é que tem de puro aqui, né? Os primeiros escravos começaram a chegar aqui no Brasil por volta de 1548 e 1551. Os primeiros escravos começaram a chegar aqui no Brasil. E isso é muito engraçado, porque se veio escravo, veio com ele sua cultura, veio com ele seu Deus, veio com ele sua reza, veio com ele seu culto, veio com ele o seu aô, o seu segredo, né? Então eu particularmente tenho a plena certeza de que se foram primeiro os angolanos que chegaram, depois os Jejes, os Yorubás chegaram, é datado e documentado de que quando os daomeanos chegaram, o povo Fancuê chegou, eles já pegaram insígnias, ornamentação, organização litúrgica, cânticos do povo angolano, do povo congolês que estava aqui antes. Eles precisaram... tem Miloju presente, que maravilha, como eu fico feliz de ver as meninas aqui. Eles já pegaram ali ensinamento daqueles que já estavam aqui, já sabiam uma forma para praticar do Calundu, do povo de Inquice que existia, do Calundu, do povo de Vodun, que foi começando a existir. Então, já existiu a miscigenação, a mistura ela já começou lá atrás. Ela já começou lá atrás. Aí a pessoa vem me falar sobre candomblé puro, nação pura. Eu não encontrei nação pura. Boa noite, Raquel. Orixá Exu abençoa você, minha filha. Mantenha o equilíbrio, traga tudo de bom. Então eu não entendo quando ele fala que existe tal coisa pura. E eu vejo que existe uma discriminação em cima do espírito ancestral brasileiro. Como é que uma pessoa tem coragem, falta de vergonha na cara, de discriminar o ancestral desta terra, de discriminar o espírito que habita este lugar, antes mesmo de qualquer escravo ou qualquer deus iorubano pisar nessa terra? Petulância diz assim, tal nação não tem caboclo. Qual é o brasileiro que não tem um caboclo, um índio, um pajé? Qual é o brasileiro, gente, que não tem um preto velho que lhe acompanhe? Um espírito de pele branca, que teve a pele branca. Que o Orixá abençoe a todos vocês que estão chegando na live.
Qual é o brasileiro que não tem um caboclo? Se somos todos descendentes de caboclo, somos todos descendentes de índio, de negro, de miscigenação de índio com negro, de afro-indígena. Perdoe o termo, tá, minha gente? Eu não tô aqui de, porque você falou, eu posso até raciocinar e estudei para saber que são povos originários, mas saiu na força do hábito. Perdoe. Mas quem é aqui que não é descendente? Até porque, na cantiga da Jurema que eu venho, a gente canta claramente caboclo índio, índio africano, caboclo índio do Jurema. Então, se a gente for reclamar sobre a discriminação, a gente vai ter que tirar um monte de cantiga de Jurema do repertório dos antigos aí, de 1900, 1800 e tanto, porque eu tô aqui falando na força do hábito. Eu sou pernambucano, como todo mundo sabe. Eu moro no Rio de Janeiro, tenho terreiro, eu e mãe Danda, temos terreiro aqui em Anchieta, no Rio de Janeiro, mas eu sou pernambucano, então eu falo daquilo que eu vivi, eu falo daquilo que eu aprendi. Então, qual é o ser humano aqui que não tem um caboclo, que não tem um índio, que não tem um preto velho? Qual é o caboclo, o ser humano aqui que não tem um pajé, uma indígena que lhe acompanhe? Qual é o ser humano aqui que não tem um Exu, que não tem uma pombagira, que nasceu aqui e que não tem? Por favor, não faz isso. Não força a barra, não tenta ser puro. Nós somos do país dos mamelucos, dos misturados, sim. Ninguém aqui é puro. Nem a raça é pura. A espiritualidade, que é muito mais ampla do que a vida material, aí que não vai ser mesmo. Então para com essa palhaçada, essa conversinha boba de porque tal nação pura não tem isso, não tem aquilo, não tem o quê? Que nação pura que é essa? Qual é a nação pura? Eu estava conversando com o meu iniciador ontem, o pai Quênio Dogum, o meu babalorixá, o homem que me iniciou aqui na Terra. Hoje eu me cuido com a minha esposa, com a mãe Danda. Mas não perdi o vínculo com meu pai em momento nenhum. E ontem eu conversando com ele, eu vi sobre o meu amadurecimento, falando sobre um pouco do meu amadurecimento. Eu não me sinto maduro, mas eu sinto o processo de amadurecimento acontecendo. Eu lembro que quando eu era jovem, eu tinha essa besteira. Isso sim é redimissão para mim, isso é evolução do meu próprio eu. Né? Assim, meu próprio eu. Eu já tinha comigo, quando eu era jovem, essa besteira. Porque eu fui pra Bahia, vi candomblé na Bahia, aprendi um pouco de candomblé na Bahia. Fui pro Rio de Janeiro, vi candomblé no Rio de Janeiro, vim em São Paulo, encontrei pessoas de alta, conversei muito com algumas que até hoje me reconhecem, lembram de mim, quando eu era mais jovem, do tempo que ia para visitar, que não tinha nem tempo, que estava passando por aquele lugar com uma banda que tocava na época. Afinal, as pessoas que me conhecem do passado sabem que eu sou trompetista, produtor musical, sou arranjador, né? Eu sou músico de uma forma geral, sou percussionista. E vivi disso até o dia que tive que parar de viver disso para viver o sacerdote. Que é o que vivo até os dias de hoje. O sacerdote que não me dá espaço de tocar na noite e virar a noite para ganhar merreca, como ganhava para poder sobreviver antigamente. Que quem pensa que a vida de músico é mil maravilhas sabe muito bem que isso é a história da carochinha. A vida de música ela é sofrida igual a de um trabalhador que trabalha como pedreiro. Por vezes existem pedreiros, né, que ganham muito melhor do que um músico. E os músicos, por arrogância e talvez orgulho, não falem sobre isso. Mas então, quando eu parei para ser o sacerdote, para estudar, para aprender, quando eu vi candomblé na Bahia, eu voltei para Pernambuco e eu falava que estava tudo errado. Quando eu voltei para Pernambuco, eu falava que estava tudo errado. Tudo que o povo fazia estava errado. Porque na Bahia faz assim. Porque na Bahia eu achava que de fato aquilo era puro. O que eu tinha visto era um queto puro, era uma Angola pura, era um jeje puro. E eu conversando com meu pai ontem, eu pedi desculpas a ele de fato, pela minha intransigência ali, pelo ser humano imbecil que eu fui por vezes com ele e com o povo da casa. De dizer que, porque eu reclamava, porque lá em Pernambuco existe muito o fato deles cantarem, às vezes, uma ou duas, ou três, ou quatro, cantiga nagô. Tem casa que canta jeje não, que diz que é jeje nagô, mas que canta candomblé nagô quetu, um pedaço, e um pedaço de candomblé nagô. Tanto é que as casas lá em Pernambuco, muitas delas têm 3 atabaques em cima e 3 ilu embaixo do pepelé. Para os ogãs que tocam queto e os ogãs que tocam nagô. Porque vai chegar um momento, tem pessoas que recebem orixá nagô, que tomam uma obrigação dentro das casas de queto, lá em Pernambuco. Tem pessoas que são de candomblé de queto que tomam uma obrigação dentro de casa de nagô.
E aí essa miscigenação ela aconteceu em Pernambuco também. E para mim, quando eu vi um candomblé de ponta a ponta sendo cantado, pensava eu que ele estava sendo cantado na Guquetu, aquilo para mim era uma coisa horrível. Eu discordava, falava até que era marmota. Eu era muito jovem. Hoje eu já entendi. Desculpem o ranger de dentes aqui da cadeira, viu? Eu era muito jovem, eu era inexperiente. Eu não sabia o que falava, nem sabia o que fazia naquela época. E eu falava que aquilo era palhaçada, que aquilo era errado, que aquilo não sei o quê. E aí eu fui estudar, de verdade. Não fui só ver o candomblé na prática. Eu fui estudar. Eu fui entender o candomblé a fundo. E aí, conversando com meu pai, eu pedi desculpas a ele pelas vezes que eu fui ignorante, pelas vezes que eu fui grosso, porque eu reclamava, eu brigava, eu fazia pirraça, fiz santo com 16 anos, então a mentalidade realmente era outra. De que não ia cantar nagô, porque a nossa casa não era nagô, a nossa casa era de queto, eu tinha sido iniciado de adoxo, eu tinha que nagô não tinha adoxo, por que tem que ficar cantando nagô se eu sair com oroeni, que eu aô, que eu ficava brigando, né? Por que os santos aqui são todos feitos queto, por que tem que cantar nagô, por que vocês não procuram aprender a cantar queto? E aí eu começava a... Ontem eu ouvi uma frase muito bacana, no filme que eu estava assistindo aqui com Mandanda, e a frase, a moça falou no filme assim: o seu tempo não é o melhor tempo do mundo. Ele é apenas o seu tempo. Eu achei essa frase muito massa. Que hoje ela faz todo sentido do mundo para mim. Saber que o meu tempo, o meu jeito, porque eu queria que o candomblé da gente fosse como o candomblé da Bahia. Eu consegui, de fato, deixar a nossa casa um porte que parecia literalmente um candomblé baiano. Eu fui introduzindo aos poucos aquilo dentro da casa. Mas eu era muito engafifado, porque meu pai é natural no meu pai. Ele canta sem problema nenhum. Se ele não souber cantar a cantiga de queto para aquele santo, ele canta uma cantiga nagô como se fosse normal. E é normal, porque ele está cantando iorubá. E se ele estivesse cantando umbanda também, é o jeito dele adorar o orixá, eu não tenho como falar nada sobre isso. Ele nunca cantou não, tá, minha gente? Mas era super normal. E para mim, eu estou conversando com ele, hoje eu consigo compreender de que isso faz parte da miscigenação. Afinal de contas, numa casa de queto puro, na Bahia, quando eles cantam aure, aure, babá, aure, aure, babá, aure, aure, babá, aure, tocou Ijexá. O ritmo que está tocando é Ijexá? Ijexá não é queto. Uma casa de queto puro, né? Aure é a forma de tomar a benção do povo de Equitiefã, né? Só pra gente não se perder, que chama de Aon-Efã, aqui no Brasil, a nação de Efã. Aure é uma das formas deles tomarem a benção. Então, quando eles falam Aure Babá, eles estão literalmente pedindo para que o Pai os abençoe. A cantiga e o ritmo é Efã. Quando toca numa sala de queto, aure, aure, babá, aure, aure, babá, eles estão fazendo a mesma coisa que acontecia lá em Pernambuco com o nagô. Eles pararam de tocar queto, nagô, quetu, jeje, nagô, e tocaram ali uma cantiga, não, vai seguir, confere comigo. Moro mi ajo, moro mi maio, moro mi maio, biwabado muewe ojo, moro mi ajo, moro mi maio, moro mi maio, biwabado muewe ojo. Essa cantiga também é fã, porque o ritmo Ijexá e essas cantigas de Ijexá, elas chegam aqui no Brasil, não é no tempo da Barroquinha que chegou. Não é no tempo do candomblé de Manhoga, do Maroia Laje, com o Tampeu Jarô que chegou. Não é com Luzia Pinta de Cayongo que chegou. Não é. Isso chega com o Efã. Então, se chegou com o Efã e alguma casa de nagô puro ou de queto puro, para de tocar o seu candomblé, a sua liturgia, porque é limitado. Queto começa aqui e termina ali, sim. O candomblé, né, eu tô falando, né? Pode ter cantiga de rua infinita, mas ele vai começar o xirê, depois do xirê vai apresentar os obrigacionados, depois de apresentar os obrigacionados vai chamar o santo, depois que chamar o santo, se for 7 anos. Agora eles estão tirando Ibim, que também é cultura de Efã, eles estão tirando com Ibim, né? Aí vai botar o Ibim para cantar a cantiga, que não é normal, no Quito não tinha nada disso, ninguém tirava nada com Ibim para botar santo para cantar a cantiga. Quem é de candomblé de Quito antigo sabe muito bem disso. Não tem esse negócio de tirar o Oxalá para cantar a cantiga. Isso não é
de milênios atrás. Isso é mais jovem, digamos assim. Não é tão jovem, mas é mais jovem. E depois que sair, o santo vai entrar, vai chamar a corte, né, com o rito dele ali, se é com algum, vai vir com pão, que o pão já é outra história de miscigenação, que era a cultura de uma única casa e agora todo mundo faz, independente de descender daquela casa ou não, que se tornou uma cultura nacional. E as pessoas ainda têm a cara de pau de quererem vir conversar sobre queto puro, jeje puro. Que? Então eu conversei com meu pai e fiquei muito feliz, assim, de fato, o coração ficou muito massa. Porque eu disse a ele, eu admiti que, de fato, aquelas atitudes minhas do passado, de que palhaçada é essa? Que a gente tem que tocar quieto, tem que ser na vareta, no Aguidavi. Aguidavi é um termo jeje que o povo de queto usa. Miscigenação de novo. Quando uma casa de queto tem dentro de casa o xumaré raspado, todo mundo sabe muito bem que na cultura iorubá, Babá Oxumaré é um dos alunos de Orumila. Babá Oxumaré é um dos nomes do Odu Ikameji, certo? Então, quando uma casa de Nagô, o Queto, como é dito, para cantar para Oxumaré, alguém sabe por que canta para Oxumaré no xirê de Queto? Oxumaré Aracá, Amó, Borum, Siló, Dadeu. Por quê? Quando vai fazer o rum de Oxumaré, se Oxumaré chegar no caso, só de cantar para Oxumaré, a gente já sabe muito bem que essa divindade, ela não nasceu no reino iorubano, que dentre as guerras, isso é migração. Até porque os antigos antropólogos, historiadores, eles têm a plena desconfiança de que essa aglutinação de várias divindades, vários cultos e várias vertentes, ela não acontece só aqui no Brasil, que ela já acontecia antigamente na África. Porque os Eveis, que são do continente, antigo continente daomeano, povos jejes, forasteiros do povo iorubano, os antigos Eveis, eles viveram na cidade de Quetu, que é fronteira ali com o continente iorubano. Então era um povo daomeano vivendo na cidade de Quetu, que era fronteira com o continente iorubá. Essa miscigenação, essa conversa, essa troca de cultura, de conhecimento, essa aglutinação de força, ela acontece, ó, talvez antes da escravidão. E ainda hoje, é possível que existam cínicos aqui no mundo que tenham a coragem de falar sobre candomblé puro, nação pura. Qual é a nação que é pura? E aí foi que eu disse para meu pai que, de fato, eu me recuperei daqueles pensamentos que eu tinha, que eram retrógrados. Eu pensava que estava pensando à frente, não estava pensando em nada. Eu achava que estava na frente de alguma coisa e eu estava regredindo. Hoje eu me sinto em evolução. Viva Exu, viva Orumilá, viva Oxum, viva Xangô, que são divindades que, iniciadas na minha cabeça, me trouxeram um processo de evolução. Eu espero que todo mundo consiga sentir de fato esse processo de evolução também. Está passando a sombra. Vou deixar um carregador para você. Obrigado. Então, esse processo de evolução, ele, de fato, me trouxe uma outra visão, um outro pensamento quanto a candomblé puro, nação pura, casa pura, não existe. E aí a gente entra na pauta de discriminação das pessoas discriminarem a forma de cantar, a forma de rezar, a forma de tocar, mas aí botam candomblé, meu candomblé é queto puro é nagô puro, cantando para o Oxumaré, sabe que é miscigenação do culto do Vodum Dambecem, sabe que é, e não é aqui no Brasil não, vem de lá da África. Essa miscigenação de cultos, ela vem de lá da África. Como a Airá e o título de Xangô de Arira. Airá de Savé e o título que Xangô tinha de Arira. Isso é miscigenação. Tanto é que existe ainda hoje casas matrizes que chamam de Xangô Airá. E aí? Qual é a casa aqui que é pura? Eu quero saber qual é a casa que é pura. Quem é que tem a petulância de abrir a boca para dizer sou puro? Quem é puro de quê? Que ninguém é puro de nada.
O que falta nas pessoas hoje em dia é o senso do ridículo. Ele não existe mais. O senso do ridículo, ele não existe mais nas pessoas. Por que não me limitar aos meus muros? Tudo que eu estou falando aqui está embasado em estudos. Nada disso é inventado, nem saiu da minha cabeça, nem foi um tio de santo bêbado que me contou, não. Eu estou baseado em estudo, em aprofundamento. E que fique muito claro de que eu vivo muito mais prática. Eu sou babalorixá, babalaô, sacerdote de Exu e de Oxum. Junto com a minha esposa, nós temos um terreiro de candomblé. Vamos para o sítio agora. Até o final do ano, a gente consegue começar a abrir a estrada. Por quê? Porque graças a Exu é um sítio de 25 de frente por 556 de fundo. Dá 5.000 metros quadrados de roça. E a gente vai abrir uma estrada no meio porque é subindo uma montanha, termina no meio da floresta. E é sem fim, né? Como diz o rapaz que nos vendeu, aquele sítio não tem fim. Né? Literalmente é algo maravilhoso. Emerson, natureza, né? Com toda certeza. Então a gente vai abrir uma estrada, lá tem água, né? Olho d'água, lá em cima da montanha e cá embaixo, no começo do terreno, tem olho d'água. E a gente quer de fato ter água para poder iniciar pessoas sem precisar sair da roça. A gente vai ter o espaço mata e bodu para poder iniciar as pessoas de fato. Iboldu, um pedaço de floresta sagrada onde irá habitar a cabaça sagrada de Odulobo de Agô, Mojubaré e Baixa Ogungumolá. Nós teremos Iboxó assim. De fato. Pois somos nós do candomblé Jejinagô. Nosso candomblé não é puro. É isso que eu queria deixar muito claro aqui. Nosso candomblé não é puro. Eu venho de uma família carnal, uma família sanguínea, uma família biológica de candomblé na Aguebá, de Pernambuco, que já tem uma grande miscigenação com o Xambá e tem uma influência de alguns sacerdotes jejes que viveram lá em Pernambuco no passado, quando o Tia Inês fundou aquele candomblé, que é o sítio de Paiadão, no tempo de Atoarô e do pai dessas senhoras. Então eu venho de uma cultura nagô, fui iniciado no candomblé de Queto, eu posso dizer Jejinagô, né? Que foi iniciado pelo Babajidenam Paiquenho do Ogum, que é com quem eu estava falando ontem, muito feliz de ter tomado contato com meu pai. E depois de ter conversado com ele, ter sido iniciado, eu descobri que eu era neto de Obanilê, que eu era bisneto de Didi Gilobi, de Didi Jagum, de São Cristóvão, Bahia. Descobri que eu era tataraneto de Aí José e Caetana Bambochê, e que eu descendia espiritualmente de numa linha tênue direta. Eu descendia de Bambochê Obitico Rodolfo Martins de Andrade, e a miscigenação que houve no culto quando chega no meu avô Didi, que faz iniciação no Pelão de Prata com Aí José e minha avó Caetana, e que depois de um tempo ele acaba migrando e vai para o terreiro de Cacunda de Ayá, o terreiro Poegui, e conclui algumas de suas obrigações já depois de 14, eu acho, depois de 7, que ele conclui algumas obrigações no terreiro de Poegui, Jeji Savalu, como é conhecido, Cacunda de Ayá, terreiro Cacunda de Ayá, com mantança de Nanã. E aí eu descobri que ali a miscigenação ela já acontecia. Meu avô Didi incorporava, tanto meu avô Didi como meu avô Obanilê, eles incorporavam caboclo. Meu avô Obanilê recebia Sultão das Matas e meu avô Didi recebia meu pai Pedra Preta. Então ali a miscigenação caiu de novo. Eles se citavam como o povo do Alaqueto. E aí eles já não falavam do Alaqueto, Alaquetu, o senhor de Quetu. Eles estavam falando que eles eram de uma miscigenação entre o Angola e o Queto. E ali a miscigenação era muito grande, como a gente entendeu. A miscigenação desse culto acabava sendo enorme. Eu, na época, tomei muito choque e queria mudar o mundo. E essa frase, mais uma vez eu vou dizer, a frase do filme, ela foi perfeita para mim, né? O meu jeito de fazer o culto, o que eu achava que era certo, não era o melhor jeito do mundo. Não é, nem será. É só o jeito que eu acho correto. É o jeito que Obi me repassa, que Orixá me repassa. Vocês entendem? Bota a pergunta na caixinha, pessoal. No final da conversa aqui eu vou responder com certeza. Bota a pergunta na caixinha. Eu queria que fosse do meu jeito, mas era só o meu jeito. Então eu entendi que, de fato, como um homem iniciado ao Orixá, eu tinha que ter o meu lugar de culto.
Eu não podia tentar mudar a casa do meu babalorixá. Eu tinha que ter a minha casa, para que de fato pudesse ser imposto na casa de candomblé, eu e mãe Danda temos hoje, é imposto os nossos costumes. Aquilo que o orixá nos repassa, aquilo que nós aprendemos com os antepassados e o que conseguimos aglutinar como sabedoria na caminhada e o que vamos aglutinar até ficar velhinho. Até a gente ficar velhinho, ainda tem muito que aglutinar, ainda tem muito que aprender, ainda tem muito que absorver. Então eu fico muito feliz, não sei se vocês são felizes com a evolução, com a caminhada espiritual de vocês, mas eu me sinto muito feliz com a minha, independente do dinheiro que ganha, que a gente ganha dinheiro, graças a Exu. Independente do dinheiro que a gente ganha, do quanto a gente consegue construir coisas materiais na nossa vida, eu sou muito feliz com a evolução que tenho mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente. Eu sou muito feliz. Sou muito realizado, vamos dizer assim. Porque eu entendi, de uma certa forma... Um minuto. Pronto, vamos lá. Eu entendi, de uma certa forma, que quanto mais decente eu for, quanto mais respeitoso eu for, até mesmo com a miscigenação alheia, que não é miscigenação alheia, a miscigenação não é alheia, a miscigenação, ela tá em mim também. Lá em casa, eu sou iniciado no candomblé de Quetu. Mãe Danda foi iniciada no candomblé de Quetu e tomou a obrigação em candomblé de Efã. Aí a gente já consegue compreender que houve um acidente aí na caminhada. Certo? Eu tenho a minha descendência Nagô. Eu tenho a minha descendência Nagô comigo. Eu tenho a família Nagô. Sou de Jurema. Juremeiro, macumbeiro, catimbozeiro. Lá em casa a gente pratica Jurema. Não só candomblé de Quetu, não só a abrangência de algumas cantigas e até algumas formas de culto do candomblé de Efã que vem com Mãe Danda, mas a Umbanda que ela carrega também, a Jurema que eu carrego comigo. Aí nós somos do culto tradicional Yorubá. Vocês aprendem tudo isso como? Gente, a gente está nessa religião já tem mais de 20 anos. Eu não entrei nisso aí ontem não, que nem tá essa cambada de gente aí agora que faz, que acontece, que bola em bola. Tem 2 anos que tá aí, que conheceu o Iquim de Ifá tem 2 anos. Tem gente que conheceu o Iquim de Ifá tem 1 ano. Tá dizendo aí que é o Luô, que faz e que acontece. Então a gente teve vida dentro disso. A gente não entrou do dia para a noite. A gente não saiu de um ovo. A gente não caiu de paraquedas aqui onde a gente está. Então eu aprendi muito sobre Jurema porque eu vivi muitos anos de Jurema. Eu aprendi candomblé de Nagô, Jesnagô, porque eu vivi muitos anos de candomblé Jesnagô. Eu aprendi Naguebá porque eu nasci dentro do Naguebá. E vivi Naguebá minha vida inteira em Pernambuco. Onde você fosse, tinha um resquício do Naguebá jogado até nas grandes casas de candomblé Quetu. Então, por que falar de miscigenação quando nós vivemos num país que é misturado? Nós já não sabemos que o país é misturadinho, que tudo aqui é miscigenado. Por que está falando de miscigenação, babá? Porque ainda tem bobos, ainda tem pessoas desinformadas que têm a capacidade de dizer que candomblé puro é assim, candomblé puro é assado. E quem viveu candomblé puro aqui, minha gente? Quem é que está vivo hoje aqui, que conseguiu vivenciar um calundu puro de uma divindade só? Minha gente, o que a gente tem que criar de fato é uma vergonha mesmo, assim. E estudar, se aprimorar, se entender e, acima de tudo, aprender a respeitar. Eu tenho aprendido muito a respeitar. Exu Orumilá tem me ensinado muito a respeitar. Eu já fui um jovem inconsequente, como eu estava falando para vocês aqui, inconsciente, bobo. Eu já fui. Hoje não mais. Não tenho esse problema comigo. Eu consigo, de fato, ajudar a todo mundo que chega até mim, porque eu entendi que a minha casa, o meu culto, a minha espiritualidade, somos todos miscigenados. Então não tem isso, que tá misturando é o jeito da pessoa fazer lá na casa dela, eu tenho que ficar quietinho, que aqui na minha casa tem miscigenação também. Afinal de contas, eu não encontrei ninguém aqui ainda que tivesse um templo, nem os que é de Xexê. Que eles tivessem um templo, que lá naquele templo só tem uma divindade só. Quem é? Que é do Xexê Labá aqui, que tem uma única divindade dentro do seu templo.
Quem é de Exu aqui, que tem um templo de Exu, que só tem um Exu lá e nada mais. Não tem o Ifá, não tem o Oxum, não tem nada. Eu quero saber qual é o culto que sobrevive sem água. Qual é o culto Yorubá que sobrevive sem água, minha gente? Tem como viver sem Oxum? Tem como viver sem Emanjá, sem Olokun, sem Olossá? Tem como? Sem Oiá? Não tem como. Comemorar a festa de Ogum no dia de São Jorge. É miscigenação. O Brasil é isso. Então o que muito me revoltou na conversa, no vídeo que eu vi, foi justamente isso. Foi querer falar sobre nação pura. Que nação pura, rapaz? Respeita as caras. Nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que é miscigenado. Então respeita. Tudo que está dentro da cultura Yorubá é advindo da sabedoria dos versos de Oromilá Ifá e das famílias de Orixá. Das famílias de Orixá. As famílias de Orixá e os cultuadores de Oromilá, eles trouxeram a sabedoria de Orixá e mostram dentro de versos a miscigenação de culto. Tal Orixá que não vive sem tal Orixá. Tal Orixá que teve tantas esposas que também eram orixás. Oxulaque Irete Olota. Ati um soro de Sheyamiaba. Ele é lá em casa, é uma divindade dentro do culto de Obatalá. Esse Shigidi é uma divindade dentro do culto de Obatalá. Mas o Shigidi é uma divindade associada ao culto. Então o problema do povo aqui é querer achar pureza num lugar que só sobreviveu por conta da mistura. O problema do povo aqui é querer mostrar autenticidade num país que precisou da pluralidade o tempo todo. Numa cultura que é a cultura de Orixá, a cultura dos deuses africanos, que precisou da mistura para sobreviver. Por quê? Então, você quer falar o que é puro? É o que é puro. Ah, eu não tenho pombagira. Você não tem pombagira, é um problema seu. Carregador. Carregou. Ah, eu não tenho pombagira. Você não tem pombagira, é um problema seu. Você não abriu a ala da sua espiritualidade para isso. Mas que na sua ancestralidade existe uma antecedência brasileira só se você é descendente de alemão. E que mesmo assim alemão não tem ancestral, não. O mundo tem ancestralidade. E vale a pena ressaltar que tudo começou lá na África. Então todo mundo aqui descende de Mama África. Não se perca nas palavras. Sacerdotes aí de alta patência, de idade avançada, de muita vivência, arrogância e prepotência. Parem! Pensem um pouco antes de falarem. Porque o que os fatos deixam claro são outras coisas, tá? É de que de fato o que aconteceu aqui foi muita miscigenação. Muita miscigenação. Então eu acho que deve haver muito respeito, como eu procuro fazer hoje. Respeitar, analisar, cuidar da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, da minha família, dos orixás dessa casa. A gente está ligado a isso. E eu tenho buscado dentro de mim trazer cada vez mais a autenticidade da miscigenação do culto lá de casa. Eu não quero, em hipótese alguma, ter a autenticidade de tal axé, a autenticidade de tal família, a autenticidade de tal ebé. Não, eu quero ter a autenticidade daquilo que os orixás da nossa casa ditam como culto e regra. Ah, mas a família de Candomblé, não, a família de Candomblé que eu venho, o bore de todo mundo é de um jeito só. Acho que da sua também, e da de todo mundo. O bore de todo mundo é do jeito só, lá em casa não é. Nem no Candomblé eu faço isso. Nem no Candomblé eu faço isso. A cabeça de todo mundo é individual. E eu obtive sabedoria para isso. Afinal de contas, eu me iniciei no culto de Ifá, me iniciei no culto de Exu, me iniciei no culto de Oxum, e mulher com Ogum. Eu obtive todas essas iniciações, não foi para obter sabedoria, não foi para de fato tratar o meu culto de uma forma mais perítica.
de uma forma mais observadora, eu não fiz essas iniciações e obtive conhecimento, não foi para conseguir implementar a sabedoria que eu obtive para praticar o meu candomblé de uma forma melhor? Sim. Para praticar o culto tradicional tal como ele é e para praticar, de fato, aquilo que os orixás me ensinam. E aí já não tem barreira, porque se dentro do candomblé lá de casa a gente cultua o orixá, dentro do candomblé lá de casa a gente cultua, então eu estou tratando com o orixá. Por mais que eu esteja na vertente de candomblé, eu estou tratando com o orixá. Então eu não vou deixar o iorubá de lado, eu não vou deixar o obi africano de lado, o urubu africano de lado. O questionamento para saber como aquilo tem que se proceder. Ah, porque o Olubagé se faz assim. É mesmo? Faz como? Porque se tu chegar em outra casa lá, do lado daquela casa que tu foi, que lá disse, aqui a gente faz o Olubagé assim. Aí tu vai na casa do lado, faz o Olubagé assado. O xinxim vai feito assim, com isso, com aquilo outro. Os axé do bicho de Obaluê vai para não sei o quê. O sangue disso e disso vai para tal lugar, porque o bicho é morto assim, assim, assado. E outro lugar mata assim, assim, assado. Eu aprendi a matar assim, fulano assado. Então, não tem autenticidade. Tem as pessoas terem feito aquilo que seus mais velhos repassaram e que lá nos mais velhos já existia contradição entre eles. Então, para de falar de pureza. Para de falar de pureza. Para de falar de autenticidade familiar, porque não existe. Autenticidade de nação não existe. O candomblé já é fundamentado, o próprio candomblé e o calundu, ele é fundamentado na mistura, no apoio. É porque antigamente era muito legal. Antigamente os sacerdotes, no passado, na fundação do culto, era claro para os sacerdotes assim, de que você é do culto de Azansum, Fombê, eu sou do culto de Xangô e Urubá. Eu preciso que você me ajude com o culto do meu orixá. Você precisa de ajuda com o seu culto. Vamos fundar uma casa que vai cultuar Jeje e Nagô e nós cultuamos os nossos orixás. Quando você encontrar alguém que vai se iniciar com você, que seja de um santo Nagô, eu vou estar lá para te ensinar a fazer aquilo. Ou para fazer aquilo para você. Quando eu precisar de você ir lá na minha casa para me ajudar com Ieuá, para me ajudar com Ossan, para me ajudar com Iruco, que é Vodun Louco, para me ajudar com Oxumaré, eu vou chamar você para você proceder a alguns ritos autênticos daquilo que você aprendeu com seus antepassados. No passado era assim, era bonito. É por isso que o candomblé sobreviveu. Graças a esses velhos, a esses antigos. Hoje em dia as pessoas querem ser autênticas. Não, a minha casa não tem nada a ver com a casa de fulano. Mesmo a tua casa já sendo uma mistura, desde que teu avô, bisavô, tataravô fez santo, já era misturada, as coisas já eram miscigenadas. Mas a tua casa é autêntica e não tem nada a ver com a casa de fulano. E porque não, a casa de fulano faz errado, aqui em casa que faz o certo. E isso aí que fulano tá fazendo, eu nunca vi. Nunca ouvi falar. É normal, porque na família de fulano que faz daquele jeito. É no candomblé que fulano, é do candomblé que fulano veio e faz daquele jeito. No candomblé que você veio e faz de outro jeito. Por que as pessoas não conseguem compreender isso? Por que as pessoas não conseguem ter respeito? O verdadeiro e genuíno respeito. Porque dizer que respeita na frente da câmera é fácil demais. Quando chegar na hora, você vai ver fulano fazer uma coisa que você não concorda, você vai conseguir chegar em casa calado e dormir com a cabeça no travesseiro, sem comentar aquele comentário piega com ninguém assim. Menino, tu viu como fulano matou aquele galo pela perna direita para o sangue? Eu aprendi, pelo menos com meus antigos, eu aprendi que mata pela perna esquerda. Não é pela perna direita que mata aquele galo assim, assado para o sangue. A cantiga que fulano cantou, eu não aprendi a cantar assim. Aquilo tá errado. Você sabe a tradução? Você sabe a tradução? Se você não sabe a tradução, feche o litro e pare de beber. Se você não sabe a tradução, se cale, procure sua turma e vá cuidar dos seus orixás na sua casa. Eu duvido que você seja tão amigo do seu amigo que você diz que é amigo. Ah, meu irmão, ah, meu ebome, a beça, meu pai, ô paizinho, papai, o senhor. Eu duvido que você vai chegar na sua casa. Eu vejo o povo falando mal de um laço mal amarrado. Eu vejo o povo falar de uma comida, gente, que é servida no jantar. Lá em casa a gente serve carneiro, cabrito, galo, galinha da obrigação. Joga fora não, que agora é moda jogar fora, né? Os cebosos aí, os macumbeiros desperdiçantes, eles são os que desperdiçam, os desperdiçadores. Os macumbeiros bobocas, eles estão agora jogando de mata o bicho, mata o sangue e joga o bicho fora.
Não fica mais para comer o bicho, não dá para alguém que tenha fome, não. Joga no lixo. Porco, cabrito inteiro, galo, 30 galinhas de uma vez, joga tudo fora. Que é para não ter problema, macumbeiro Nutella, macumbeiro de mentira. Macumbeiro de mentira. Não, você pode fazer o buffet do que você quiser. Mas por que danado tem que jogar a comida fora? Tem que danado tem que jogar o bicho no lixo, jogar porco, cabrito, comida. Isso é comida, minha gente. Isso é comida. O povo agora tá jogando fora. Preguiça de tratar um bicho. Que palhaçada é essa? Aí quer vir falar de autenticidade. Essa porra é um culto próprio mesmo. É um culto próprio. Que é impossível que naquela época os negros matassem uma galinha e jogassem fora. Acho que nem a que passava no corpo. Eles jogavam fora. Dirá fazer um ibocé completo para um orixá e jogar tudo fora. O quê, minha gente? Cada um pode fazer o que quiser, eu acho massa. Quer botar salmão, vinho branco, quer botar, velho, avestruz, carne de javali, chamar um buffet de uma churrascaria para botar só picanha, maminha, alcatra de primeira linha. Pode botar. Mas aquele bicho da obrigação. Dá pro povo da rua que tem alguém ali que não tem o que tá comendo mortadela em casa, tá comendo ovo porque não tem o que comer, pô. Não joga fora não, pô. O menino não tá ali, o menino não tá ali. Ei, abre esse bicho aí, pá. Por que não vai abrir o biscoito? Vai tirar os axé não, velho? Não usa mais os axé, só bota o sangue. Ninguém prepara mais axé. Ninguém faz mais nada, não. Costela para fazer folha de 3 dias. Folha de 3 dias é coisa que morreu tem muito tempo. A fechu, eijoie. São rituais necessários para que o carrego se vá. Olha aí o Kaique falou aí, ó. Fora quando joga o bicho com axé, tudo dentro. Ridículo, né? As pessoas querem falar de autenticidade. Quer falar de qual autenticidade? A gente tem que entender que muita coisa que é praticado no nosso candomblé brasileiro veio da sabedoria das sacerdotisas de orixá e dos antigos babalaôs que existiram nesse país. Que é coisa que hoje não é conversada. Aqui já teve babalaô, sim. E o culto aqui, ele sempre foi repleto de pessoas que sofriam necessidade financeira na vida. Eram os menos favorecidos que praticavam o culto de orixá. Os ricos só vinham quando precisavam. Na verdade, até hoje é assim. Eles só vêm quando precisam. Quando querem um status ou quando estão com algum problema. Orixá, abençoe, minha filha, traga tudo de bom. Então as pessoas hoje estão para isso. Então vamos acordar? Deixa eu ler um negócio para vocês aqui. É só para a gente criar uma ciência sobre esse assunto. Os estudos em etnolinguística, iniciados na Bahia por Vivaldo da Costa Lima e desenvolvidos por Ieda Pessoa de Castro a partir da década de 1960, logo dariam seus bons frutos, levando à descoberta de que boa parte do vocabulário ritual utilizado nos candomblés baianos de Queto vinha do Fombê, a língua dos jejes vizinhos. A terminologia de estratificação dos grupos de iniciação adotada tinha, portanto, origem no culto dos voduns, uma vez que temos como dofono, gamo, fomo, famutinho, domo, vito, vimo, vimutinho, além de outros já abrasileirados como dofona, dofonitinha, doma, domutinha e etc. Eram parte de um lexo, segundo Costa Lima, genuinamente fom. E aí o candomblé era queto, mas falava um monte de coisa de fom, né? Era nagô, cantava um pedaço de nagô, mas era para tirar dofono e dofonitinho. Que engraçado. Achei muito engraçado. Eu particularmente achei muito engraçado. E não é só. Várias outras expressões referentes aos instrumentos musicais, à organização espacial e às hierarquias dos terreiros de Queto também se revelariam de origem fombê ou de línguas vizinhas. Assim, o altar onde se encontra o axé dos orixás se chama Peji ou Kpeji e o seu zelador é o Pejigan. Pejigan, que é um termo que inclui um outro muitíssimo usado pelo povo de Santo, que é o Ogã, que seria o Bogã, que significa senhor em língua fombê.
Do mesmo modo, o runcó ou buncó, camarinha, o quarto de reclusão dos iniciados, assim como o assem, que seria literalmente assei, que também é chamado de assentamento, que é um local onde ficam os objetos votivos dentro da casa ou ao ar livre. O juntó, que é uma espécie de divindade pessoal ascendente. O Eledá é o orixá principal. Vem do termo Jotó, o qual, contudo, pode ter origem do Yorubá Ajotó, que significa aquele que ajuda a criar. O nome dos atabaques maiores, que são rumpi, além da baqueta de percussão, que é o aguidavi, tá aqui em Fombê, também são provenientes daquela área linguística. Na verdade, termos de uma língua esotérica, que é o bumbê, que literalmente significa a língua da divindade, usada pelos cultos da área fronteiriça Fon e Nagu. E aí, candomblé puro? E aí, nação pura, como é que faz? A gente sabe muito bem que nesses pontos a gente vai encontrar muito mais coisas. Se a gente mexer, vai sair muito mais coisa aqui. Isso aqui faz parte dos meus estudos. E aí, candomblé puríssimo, candomblé autêntico. E Eda Castro afirmou que a estrutura religiosa e ritual do candomblé da Bahia é muito semelhante à dos Rumpami, que seriam os conventos daomeanos. Parrinder, por sua vez, lembrou que na vida religiosa dos Fons e dos Yorubás, os elementos comuns são consideráveis e que a religião mais fortemente organizada entre os Evês era dos Fons, do Daomé. Vez que a religião mais fortemente organizada entre os Evês era a dos Fon, do Daomé. No Cunha, na Universidade de Gana, foi mais longe ainda, ao informar que, segundo a tradição oral dos próprios Evês, eles viveram um dia no reino de Quetu, ou nas suas regiões circunvizinhas. Quetu está ali na fronteira, como todo mundo sabe. Teria esse sincretismo ter vindo já pronto da África? Será que essa mistura, como eu falei lá no começo da live, quem ouviu, viu? Será que esse sincretismo ele não já veio pronto da África? Será? Essa junção, ela não já veio pronta da África, não? É bronca, não é? Eu creio que essa cultura Jejinagô levou os africanos da costa da mina, escravizados na Bahia, a absorver mais facilmente algo que encontraram nas terras brasileiras e que muito lhes facilitou a tarefa. Quando os Nagôs chegaram à Bahia, já encontraram uma tradição de base Jeje bem implantada, com alguns elementos fundamentais, como a organização espacial do terreiro e os ritos de iniciação bem estruturados, com sua terminologia bem estabelecida. Mas os próprios Jejes, quando chegaram à Bahia, já encontraram uma tradição ritual bem estabelecida na base angolana e congolesa, e dela absorveram fundamentos, procedimentos, iconografias e terminologias. É brincadeira a pessoa abrir a live, abrir um telefone para fazer um vídeo falando de nação pura. Nação pura. Nação pura. Nação pura, meu ouvido. Alguns dispositivos adotados pelos calundus coloniais passaram, na maioria das vezes, por intermédio dos jejes para o ritual baiano de Quetu criado na Barroquinha. Por isso, termos quimbundos como Digina, que seria o nome iniciático, sinônimo de Orucó, Kizila e Quitanda, também possuem, conforme nos explica Costa Lima, uma conotação de grande importância ritual e doutrinária nos candomblés Jejinagô. É a Kizila, diga-se de passagem, que distingue os bons ingredientes dos ruins.
o que possui grande familiaridade com os recursos da terra. Costa Lima diz, né? Nem se pode ignorar no processo Jejinagô a contribuição das culturas dos grupos étnicos de Angola e do Congo. A evidência, a extensão nada desprezível da participação daqueles grupos no candomblé Jejinagô da Bahia. Compreenderam, minha gente? Orixá abençoe, Everton. Mojuba, tudo de bom pra nós. Saudade também, meu querido. Apareça no Rio quando puder, senão eu vou chegar em Pernambuco logo, logo. Vocês entenderam, minha gente? Vocês compreenderam? Que não tem nada puro. Então para de falar de candomblé puro. Esses dias eu estava estudando, hoje é sexta-feira, que bom, que legal. Hoje é sexta-feira e eu estava estudando um verso do Iwori Irosum, Axé Olodo Mario Batidemi. A memória está no lugar, porque eu estou estudando muitos Odus, isso eu posso afirmar para vocês. Mas dentro do Odu, Iwori Irosum, tem um verso que é muito interessante. Desde pequeno, desde que eu sou criança, dentro do Nagoebá de Pernambuco, quem é de Nagô que está aqui na live sabe o que eu estou falando. Eu escuto cantar uma cantiga que diz assim: Baricá, Baricá olorum female, Baricá olorum female, Baricá olorum female, Baricá cheque cheque, Baricá, Baricá, Baricá olorum female, Baricá. Eles dizem que essa cantiga é como se fosse uma cantiga. A palavra baricá, só para a gente não se perder, é uma congratulação. É um sistema de boas-vindas para alguém que chegou ou para um dia especial que chegou, ou seja, também serve para o aniversário. Seria como um parabéns, digamos assim, né? Então, baricá é uma cantiga tradicional lá no Nagô de Pernambuco. Estudando o Odu e o Ori Irosum, eu tive o prazer de encontrar um verso lá que diz mais ou menos assim. Estou com muito verso na cabeça e eu vou tentar lembrar mais um desses para vocês, que esse também é um tanto quanto grande. Eruoia, ayagbo, ayató, ayadi, ayamuomo, eriuo, ximpe, ekuo, elelo, nikodia, apaja, ajaguna, nikodia, itan, agbo, oroto, baim, ara ilé ní urini, àti fáfún ẹni tí aráyé yóò mọ́ bùkún, tí Ọlọ́run yóò mọ́ bùkún, ẹbọ níwo ni kó ṣe, ó bẹ́bọ níbi orúbọ, bàbá mi fẹ́ràn mi, Barika, orí mi fẹ́ràn mi, Barika, ìyá mi fẹ́ràn mi, Barika, Ọlọ́run fẹ́ràn mi, Barika, ìkín mi fẹ́ràn mi, Barika. Ẹ̀yin ọmọ wípé ni Ọlọ́run dá kó ṣe fi àwérè. O verso diz que a divindade Elelo, acho que a gente já cantou sobre essa divindade no candomblé essa vida toda e nunca soube, né? Elelo, Elelo é uma divindade citada dentro do Odu Iwori Irosum. Elelo diz que Elelo não come cachorro e que a Jaguna não come carneiro. Diz que é necessário que façamos os orochos e que foi feita a adivinhação que quando tem um problema dentro de casa, os familiares sorriem. Foi feita a adivinhação para os seres humanos aqui da Terra que precisavam de bênçãos. E para um outro homem que era dito aquele que está sempre feliz. Que por Deus ele foi aconselhado a continuar perseverando. E aí começa o verso a cantar. Ele foi aconselhado a fazer ebó e ele obedeceu. Diz que a minha cabeça me ama. Felicidades. Baricá, que é a congratulação. Meu pai me ama. Baricá, minha mãe me ama. Felicidades. Ori mi ferami, baricá, babá mi ferami, baricá, ia mi ferami, minha mãe me ama. Baricá, meu Iquim me ama. Iquim mi ferami, baricá, Olodumare, Olorum ferami, Olodumare me ama. Baricá. E essa descoberta para mim, ela vai muito além daquilo que a gente imagina. Porque eu escutei uma cantiga a vida inteira no Candomblé Nagô de Pernambuco. Quando eu perguntava para os velhos, eles diziam, isso é tipo parabéns para você. A explicação era muito grosseira. A explicação sempre foi muito grosseira. E quando eu encontro dentro do Iwori Irosum, esse verso que eu recitei aqui ainda agora para vocês, e que está na minha mente, como eu fico feliz em saber que está na minha mente,
porque eu vou poder explicar isso para as pessoas para a eternidade, principalmente para aqueles que acham que o candomblé surgiu do nada. A maioria das coisas que é cantada dentro do culto de orixá, ela vem dos versos de Ifá. Então eu comecei aprendendo quando pequeno. Baricá, baricá olorum female, baricá olorum female, baricá cheque cheque, baricá olorum female, baricá. Hoje, com o amadurecimento, como sacerdote babalaô, estudioso do culto, eu consigo entender que dentro do Odu e o Ori do Sun está o verso que originou essa cantiga, que é o que eu acabei de recitar para vocês aqui, que diz: Eleloni kodiapaja adiagunani kodiaitan abo orotogbaim araileni unrini atifafueni ti araye yomo bukun ti Ọlọ́run yomo bukun ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe ogbẹgbọ ń gbé orúbọ bàbá mi fẹ́ràn mi bàríkà ìyá mi fẹ́ràn mi bàríkà Ọlọ́run fẹ́ràn mi bàríkà ìkì mi fẹ́ràn mi bàríkà orí mi fẹ́ràn mi. Bárica, ẹ̀yin ọmọ wípé ẹni Ọlọ́run dá kó ṣe efi arawe. Esse verso, com a tradução e interpretação que eu passei para vocês aí, que fala sobre um homem que vivia feliz o tempo inteiro, foi feita adivinhação e aconselhado a fazer ebó, aconselhado por Olodumare a continuar perseverando, a continuar trabalhando, um homem que se chamava aquele que está feliz o tempo todo. Literalmente, um homem que vivia na terra, que se chamava Enitiaraye, o homem que vivia na terra, que se chamava Yomobukun. Aquele que estava feliz o tempo todo. E esse homem, depois que fez os ebós, passou a cantar: Baba mi ferami, barika, meu pai me ama. Ori mi ferami, barika, minha mãe, meu ori me ama. Ia mi ferami, barika, minha mãe me ama. Iki mi ferami, meu iki me ama. Barika, Ọlọ́run fẹ́ràn mi, Ọlọ́run me ama. Barika. Então, para mim, pelo menos para mim, esse é o sinônimo de evolução. E que, como é o tópico base dessa live, é isso que me faz deixar muito claro: candomblé é candomblé, Ifá é Ifá. Em alguns pontos eles estão juntos e misturados. Sacou? Deu para perceber que eles estão juntos e misturados? O candomblé e os versos de Odu Ifá. Esse é um dos. Se eu contar para vocês quantos outros eu encontrei de outras cantigas, essa live não vai terminar nunca. Mas eu quero que fique muito claro para vocês aqui de que eu fico indignado, como fiquei hoje, quando encontrei alguém falando sobre candomblé puro. Por todos os tópicos que eu falei aqui agora. Desde lá do começo da live. Quem não pegou a live do começo, por favor, volta lá no começo e assista. Que vai entender sobre o porquê dessa indignação e o porquê eu trouxe, de fato, essa elucidação. Que eu creio que vai servir para muita gente. Serviu para mim, e hoje eu tenho essa visão de que tudo é miscigenação, tudo é um pouco de mistura, tudo é muito apoio, foi fortalecimento, porque o sentido do negro, no passado, não era somente misturar o culto, ele não queria misturar o culto, era um sentido de fortalecimento, era apoio, era amalgamamento, amalgamação, era um movimento ativista para que permanecesse viva a cultura dos deuses que eles trouxeram de África para cá. Então, quanto mais negro tivesse, independente da nação que cultuava, dos orixás que cultuava, quanto mais negro tivesse para fortalecer aquele culto, para que não morresse, era melhor. Então, parem de tentar separar as coisas. Nós estamos tão juntos. A única coisa que é separada são os nossos muros. Então, retenham-se aos seus muros. Eu expliquei para vocês aqui agora do Odu e o Ori Irosun, e a cantiga que eu aprendi desde criança. Mas isso é praticado em entendimento daqui do Ebe Yarabori Xaixura Emilecum. Daqui de casa, da casa que eu tenho com mãe Danda. Da casa que a gente lutou para fundar, da casa que a gente levantou, que a gente trabalhou, que a gente teve um entendimento para poder praticar o sacerdócio com honra e respeito. E, acima de tudo, conseguir explicar para os nossos filhos tudo que a gente pratica dentro de casa. E a miscigenação que acontece dentro desse culto também. Sacou? Então vamos parar de blá, 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 de mimimi, mais aí na internet. Se você está querendo ibope, você bota um conteúdo bom, bota algo significativo, que vai ajudar as pessoas a evoluírem na caminhada. Não bota besteira, não. Para de sensacionalismo. Para de base, de não, porque é assim.
Tem que ser, amor, eu amo você, meu amor. Amo você e amo tudo que você proporcionou de bom na minha vida. Amo ter proporcionado coisas boas na sua vida também. Eu amo muito você, tenho certeza disso. Então vamos parar de mimimi, de ren, de mais, de briga, de que fulano tá certo, Beltrano tá errado. Que nada, fulano, Beltrano, você consegue explicar o que pratica na sua casa pelo pé? O que canta, o que reza, as folhas que usa, os ojubós que tem, as práticas que faz na cabeça das pessoas. Você consegue explicar profundamente? Se você não consegue explicar, fecha a casa e pare, que você não tá preparado para ser sacerdote não, zorra. Se você não sabe explicar, por que a pedra de Yangui? Por que bota o sangue em cima da pedra? Por que depois do sangue bota aqueles temperos? Aquele tempero significa o quê? Por que a comida tem que ir para a cozinha? Por que a comida não tem que ir para a cozinha? Por que tem que tirar a pena do bicho? Por que a gente tem que comer o bicho da obrigação? Por que folha? Para que folha? Qual folha? Qual o poder dessa folha? Qual o foco que encanta essa folha? Por que a gente canta baricá? Nunca mais vou esquecer. Isso é coisa que eu nunca mais vou esquecer. Por que, pai? O senhor canta baricá. Boa noite, Orla, meu filho. Orixá Exu abençoe você, mantenha o equilíbrio. Traga tudo de bom. Felicidade para todos nós. Por que canta baricá? E o Arirosun me ensinou por que cantar baricá. E o Arirosun. Eu tenho certeza de que as pessoas do Naguebá de Pernambuco, elas estão limitadas a meu pai fulano, minha mãe cicrana disse a mim que isso aí era parabéns, que era felicitação, que era para cantar no final do bori, no final do candomblé, no final das obrigações e nos aniversários das pessoas. Que isso aí é tipo parabéns para você. Como foi passado para mim por grandes sacerdotes, explicaram somente isso para mim. Até eu entender o verso. E isso aí, o fundador da Catotaba é mais embaixo. E as pessoas pensam que não. As pessoas pensam que a vida é brincadeira. Orixá abençoe você, minha filha, mantenha equilíbrio, traga tudo de bom. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui e vou encerrar. Depois de ter feito toda essa apuração, acho que tem aqui 3 perguntas na caixinha. Eu vou responder essas 3 perguntas e vou finalizar a live. Não adianta colocar mais perguntas. A cabeça ficou doida, não foi, Emerson? Foi, tu me perguntou sobre essa cantiga semana passada. E eu não te trouxe a tradução, a interpretação dela. O Yorubá que é falado dentro da cantiga. O Yorubá que é falado dentro da cantiga é um. E o sentido de onde a cantiga vem, o oco, o ponto de pavio dessa cantiga é outro. Da gente encontra, isso é que é evolução. Isso é que pra mim é do caramba, assim. Né? É saber que o candomblé vem da sabedoria de Orunmila, sim. Também está envolvido ali na sabedoria dos versos de Orixá, que os antigos sacerdotes sábios que passaram por essa terra conseguiram deixar, que hoje todo mundo quer ter autenticidade, mas que no passado todo mundo precisou de todo mundo. Então, vamos lá. Casa Naguebá do Rio de Janeiro, cadê? Gostaria que o senhor pudesse dizer a descendência após tia Inês até Manuel Papai. Eu sou Ogã de uma casa Naguebá do Rio de Janeiro. De tia Inês foi para Adão, passou para Adão. Depois de Adão, se não me falha a memória, caiu na mão de Zé Romão. Que é, depois de Adão caiu para Zé Romão. Tiveram outros sacerdotes no intermediário ali de luto do terreiro. Mas caiu para Zé Romão, Ojebi. Depois de Ojebi foi que papai assumiu. E que hoje já tem outras pessoas que ele está preparando para que assuma também. Tio Nido, Malaquias Felipe da Costa não. Permínio Malaquias, meu tio Malaquia, tio Malaca, foram grandes sacerdotes. Tio Nido está vivo, tio Malaquias já está no Orum. Mas são sacerdotes que ajudaram muito o Manuel Papai ali dentro do sítio, como todo mundo sabe, a elevar o nome da cultura Naguebá dentro de Pernambuco. Lá do outro lado teve meu pai Paulo Braz, Felipe da Costa, Famuide, que fundou o Ilê Iemanjá Ogunté, com a descendência de Ojebi, a descendência de Adão no sangue dele também. Só que de fato não poderíamos ter 2 babalorixás no Ilê Ogunté, que é o terreiro que Tia Inês fundou. E aí houve essa miscigenação, mas é mais ou menos por esse lado. Acho muito bonito, né? A antecedência ela precisa ser falada. Mas ali teve influência de Fabê, de Fabailá,
de Alabá, os sacerdotes de Olobojo. É o povo Fonfo, um povo Jeje, né? Um povo daomeano que também influenciou. Tanto é que dentro do candomblé de Nagô, eles cantam Joma Jobei, Joma Jobei. Essa cantiga é de Jó, Vodum Jó. Jó, 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 Majobei. Uns falam Madobei, outros falam Majobei. Essa cantiga é de Vodum Jó, é Jeje. E eles cantam lá no sítio, que é Nagô, eles dizem que são Nagô puro, né? Nagô puro não tem como ser, né? Aracá, Laborujá, Atajéu, Oxumareio. A influência dos babalaôs e do culto daomeano ali dentro, né? Iuá, que canta também. Vale muito ressaltar que essas cantigas estão todas atreladas ao culto Nagô, que foram descendências ali, influências de sacerdotes Jeje dentro da cultura. Respondida. Essa pergunta tinha 3 aqui, né? Essa pergunta estava em 2. A outra é uma, ou seja, só tinham 2 perguntas aqui. Boa noite, babá. O senhor poderia marcar os dias em que o senhor abre caixinha nos stories? Apenas uma sugestão. Sim, eu marco, meu filho, eu marco. Só que quando eu vou ver a caixinha de perguntas, tá com 70 perguntas. E aí eu não tenho tempo para me sentar aqui para responder 70 perguntas meieira, que nem eu vejo a galera faz aí, responde 70 perguntas, bota uma resposta de 20 segundos para cada pergunta. Termina 20 segundos, tu assiste o vídeo 10 vezes e não entendeu nada da resposta, porque a pessoa não dá, tem muita coisa dentro do culto que não dá para explicar em 20 segundos. Na verdade, quase tudo dentro do culto é profundo. Quase tudo dentro do culto precisa de 3, 4, 5 minutos, às vezes horas, às vezes meses, às vezes anos para ser entendido. Então tem muita coisa que as pessoas perguntam que eu, de fato, não vou responder na pressa, eu não tenho agonia para colocar material. Eu já disse a vocês, eu sou sacerdote, eu sou babalaô, eu sou Elexu, eu sou Loxum e eu sou babalorixá. Eu não sou digital influencer, eu não trabalho na internet. A internet é um meio de divulgação, não é a empresa a qual eu trabalho. Deu para entender assim, de boa? Então tem muita coisa, quando chega o dia você perguntou, quando chega no dia do seu pode marcar, eu marco, eu aviso 2, 3 dias antes para o pessoal ficar ligado, ver ali no Insta que vai rolar uma caixinha de perguntas, que eu estou terminando o anterior e vai rolar uma outra caixinha de perguntas. É só ficar ligado nos Instas que com certeza você vai pegar para poder botar a sua pergunta lá, que com o passar do mês, 2 meses se for necessário, eu vou respondendo, pautado na seriedade, na coerência, na paciência, para que fique entendível. Eu não quero que as pessoas saiam com dúvida de nada do que eu falei. Se tiverem alguma dúvida, cheguem até esse preto aqui e falem comigo. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa live. Orumilá abençoe a vida de vocês, traga prosperidade, traga felicidade, caminhos abertos. Que Exu abençoe, traga visão, nos dê a oportunidade de obter inteligência. Pelo poder de Deus, pelo poder de Olodumare, o Criador, nós vamos conseguir vencer na vida. Você que hoje tem dificuldade, pode aguardar. Se você tem fé e cultua o orixá está olhando para a tua dificuldade e o teu momento de vitória vai chegar. Mas trabalha para isso, te movimenta, corre, pula, faz acontecer. Não se prende só ao culto, mas também não se prende, se você acredita em orixá, não se prenda só à vida material. Tá? Porque uma hora você vai lembrar que tem espírito. Uma hora você vai lembrar que tem gente que te acompanha, tá? Se você não conseguir ter um bom contato com essas pessoas, se você não conseguir ter um bom contato com essas divindades, uma boa conexão à intimidade, vai estar te faltando. Não deixe esse buraco aumentar dentro de você. Faça melhor. Seja diferente. Já chega de gente displicente que está esperando apenas eu só dou se o orixá me der. Tá ferrado, o orixá não vai te dar nada. Porque o Deus é ele. É você quem tem que pedir, quem tem que cultuar, quem tem que bajular, quem tem que se ajoelhar, quem tem que implorar para o orixá. É você. Não é o orixá que tem que te dar nada. Você acha que o orixá está mendigando fé? Acorda. Acha que o orixá está mendigando fé? O orixá ama a gente. Ifá ama a gente. Mas eles amam muito mais o nosso aprendizado, o nosso aprofundamento,
a nossa prática do culto e, acima de tudo, a nossa força de vontade para se movimentar e fazer as coisas acontecerem. Então não espere você encontrar orixá mendigando um pedido seu. Mendigando um bode, um carneiro, uma galinha que você vai dar, porque eu só vou dar se ele me der. Você acha que o orixá vai ter que te dar para você? Se manca, quem é você? Quem somos nós? Então, se temos orixá como Deus, orixá como antepassado, lembremos que o orixá nos ama, mas que o Olodumare disse àquele que vivia feliz por tudo, aquele que estava feliz o tempo todo, que ele perseverasse, que ele trabalhasse, que ele continuasse, que ele não podia parar. E é justamente sobre a miscigenação e a mistura que a gente falou hoje. E eu vou deixar aqui no final da live mais uma vez, porque eu estou muito feliz de ter encontrado tudo isso. Esse ensinamento que eu tive quando eu era pequeno, passei a minha vida toda ouvindo, e que de fato foi Oromilá Yodu quem conseguiu me trazer um sentido magnânimo para essa cantiga, que eu escuto desde pequeno. Eu vou encerrar a live com isso, desejar uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado, que o orixá abençoe a vida de vocês. E vamos estudar, minha gente. Vamos aprender, vamos praticar o culto, procurar uma família séria, procurar um culto sério, sacerdotes respeitosos para estar perto de orixá e aprendendo sobre o mesmo. Quanto mais a gente fica longe de orixá, quanto mais a gente fica por fora de orixá, quanto menos a gente sabe de orixá, menos o orixá consegue agir na nossa vida. Então vamos acordando. A cantiga diz: aprender desde pequeno, escutei a vida toda. Baricá, baricá, olorum female. Baricá, 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 olorum female. Baricá, olorum female. Baricá, chique, chique. Baricá. Eles falavam que era felicidades ou congratulações. A palavra baricá fala sobre boas-vindas, né? Isso é que aqui Olorum Female, literalmente, Olorum com certeza nos ama, Olorum com certeza cuida da nossa casa, e aí eu cuido da sua casa. É cantiga que é usada no Naguebá para final de bori, final de toque, felicitações de aniversário, axixi, enfim, a maioria dos ritos de Naguebá é usada. E o Odu e o Ori Irosun me ensinou que Elelo Nikoje Apaja Ajaguna Nikoje Itagbo Orotogbain Araile Eniurini Àtifáfún ẹni tí aráyé yóò mọ̀ bùkún, tí Ọlọ́run yóò mọ̀ bùkún, ẹ̀bá oníwọ̀n ní kó ṣe, ó pẹ́ bá òun gbé òrúbọ, bàbá mi fẹ́ràn mi, báríkà ìyá mi fẹ́ràn mi, báríkà orí mi fẹ́ràn mi, báríkà ìkín fẹ́ràn mi, báríkà Ọlọ́run fẹ́ràn mi, báríkà èyí ọmọ wípé ní Ọlọ́run dà kó ṣe fi àráwè. Literalmente falou sobre Elelo não comer cachorro, Adiaguna não come carneiro. Nós temos aqui que perseverar na vida, pois quando os problemas chegam, a família geralmente sorri ou se sai. Foi feita a adivinhação para aquele que estava feliz o tempo todo. E Olodumare Olorum Yomambukun, disse a ele que continuasse perseverando, continuasse trabalhando para ter bênçãos. Ele foi aconselhado a fazer ebó e obedeceu. E depois de fazer ebó, ele cantou que o pai dele amava ele. Baba mi fera mi, baricá, traduzido como felicidades, congratulações. E a mi fera mi, baricá, ori mi fera mi, baricá, iki mi fera mi, baricá, Ọlọ́run fera mi, baricá. Então, que a sabedoria nos leve ao melhor entendimento. Quando eu aprendo coisas desse tipo, eu me sinto mais próximo dos meus ancestrais. Eu me sinto mais próximo da terra que eles pisaram, da forma a qual eles pensaram, como conseguiram entender, se aproximar, miscigenar e, ao mesmo tempo, autentificar o culto dos nossos orixás, pois foi a união de conhecimento, de sabedoria, o apoio entre irmãos da mesma cor que levou essa cultura a estar viva até os dias de hoje para a gente poder cultuar. Então não tenta guerra. Procura sabedoria para repassar para os teus. E deixa a casa do teu amiguinho em paz. Lá não tem que ser puro porque você acha que puro é assim. Isso é o seu achar. E o seu achar, ele não é o melhor achar do mundo. É só o seu achar. Isso é o seu jeito de pensar certo. E o seu jeito de pensar certo não é o melhor jeito do mundo. É só o seu jeito de pensar certo. Respeite o jeito que as outras pessoas têm de pensar, para que o seu jeito de pensar, que você pensa como certo, seja respeitado. Aboru aboye,
Oloye Felipe, Babalaoi Fatobi, Fani Yeshu, Tunde Olona, Umobala, Xelenu, Oxum, Adedolá. Foi o Preto que aqui falou com vocês, que trouxe para vocês mais um conhecimento. Aí tentei de alguma forma disseminar um pouco daquilo que tenho como entendimento e repasso para os meus aqui em casa, respeitando a forma de cada um trabalhar dentro da sua casa, mas eu consegui aqui hoje expor um pouco daquilo que nós temos como verdade. Desde já, muito obrigado. Que o Orixá abençoe a todos nós.